Urgente, um escândalo global no governo Lula, de novo, novamente. O petróleo venezuelano está chegando à China como se fosse brasileiro. Estão usando o Brasil como fachada, lavagem de dinheiro, lavagem do petróleo da Venezuela com o carimbo brasileiro para fugir das sanções de Donald Trump. É isso mesmo que você ouviu. O INSS agora ficou pintinho na frente desse escândalo. Já foram mais de US$ 1 bilhão que eles estão lavando o petróleo como se fosse brasileiro. Ou seja, o TSE na época de 2022 disse que não poderia associar a imagem do Lula ao ditador sanguinário Nicolás Maduro. Mas é isso que nós estamos vendo, essa parceria, essa lavagem de dinheiro e o Brasil sendo jogado na lama da sarjeta e a pátria amada já foi há muito tempo ultrajada. A culpa é do Lula, a culpa é desse desgoverno que se associa com malandros, com terroristas, ditadores, narcotraficantes, ao invés de se unir a presidentes que existem realmente a verdadeira democracia que eles gostam tanto de dizer. O Brasil já não vive mais numa democracia. Alexandre da Médica News e vamos às notícias. Esquema internacional de corrupção e fraude. O Brasil e o Lula, o Geraldo Alckmin e todo esse desgoverno estão metidos nesse esquema de lavagem de dinheiro. É isso que a matéria está dizendo. A ditadura de Nicolás Maduro está no centro de uma denúncia explosiva, como se já não bastasse o INSS aqui no Brasil, que foram mais de 250 bilhões dos cofres, quer dizer, dos aposentados, do povo, do pobre, estão sendo roubados e saqueados. Segundo a agência Reuters, a Venezuela estaria utilizando o Brasil, o nosso Brasil, como fachada para lavagem de dinheiro, como fachada para burlar sanções internacionais e continuar exportando petróleo para países como a China. Então você vê a ligação do Lula com a China. Carros da China, eles estão vendendo terras brasileiras, doando, deixando os chineses invadirem o Brasil e fazer o Brasil de uma colônia chinesa. É isso mesmo que você ouviu. São carros, ao invés de ter carros, mais carros da Chevrolet, da Volkswagen, um exemplo, eles estão colocando carros chineses aqui no solo brasileiro e que não tem a mesma qualidade dos produtos de outros países, O valor do esquema já ultrapassou a US$ 1 bilhão, ou seja, mais de 6 bilhões de reais. E tudo isso sob os olhos fechados da diplomacia brasileira. Os brasileiros, o Itamaraty, o STF, eles estão fingindo que nada está acontecendo, mas estão atrás de Bolsonaro, de delegado Ramagem, do Congresso Nacional, que sustou a sanção, o processo do golpe que eles inventaram na cabeça. Entendeu? Eles estão atrás das velhinhas do 8 de janeiro, dos senhores, dos aposentados, mas o INSS, esse escândalo aí do petróleo o Brasil sendo usado como fachada, eles não estão nem aí. Entendeu? Então o que a gente vai fazer agora? Esperar em Deus e o Trump fazer uma intervenção e classificá-los como terroristas. Maduro e até mesmo o PT estão falando aí, e com muita razão. Empresas ligadas ao regime chavista estariam adulterando a origem das cargas, registrando o petróleo como se fosse brasileiro. Então, você, eu, nós, pagadores de impostos, estamos sendo passados para trás mais uma vez como otários. É isso mesmo. Não tem outra palavra. Porque o Lula, esse pessoal aí, esses ministros, o STF, eles estão nos tirando como otários. Eles fazem isso aqui de gato e sapato e quem paga a conta é você. Não sou eu sozinho, somos nós. O povo brasileiro como uma espécie de escravos. E a democracia? Democracia só passa na Rede Globo, essa notícia. Que é uma mentirosa sem limites. Além disso, estariam utilizando técnicas de spoofing, falsificando sinais de localização de navios.
Eles falsificam tudo, cara. O PT, como disse o Geraldo Alckmin, é uma organização criminosa. O Lula é a cara da corrupção. Quem disse isso foi Geraldo Alckmin, o vice-presidente desse descondenado. Ele se ajuntou aos ladrões. Então eles estão falsificando tudo e realizando transferências em alto mar. Os Estados Unidos já sabe disso, né? Que tem um FBI para poder monitorar todo esse esquema. Por isso que o Trump está de olho aqui e vai aplicar sanções, sim. É o que eu vejo aqui. Então, em alto mar, eles fazem essas transferências para ocultar a verdadeira origem do produto, do petróleo. Então, eles estão de mão dadas. Por isso que eles estiveram na Rússia, né? Nicolás Maduro, a Janja viajou 6 dias antes no avião da FAB, o maior que tem aqui no nosso país. Disseram que ela estava levando malas de dinheiro, alguma coisa assim. A gente não tem certeza, mas é o que tudo indica. E eles estão se encontrando com Maduro, quer dizer, o Lula, que não pode associá-lo à imagem de Maduro, aquele ditador, que perdeu as eleições e roubou na cara dura. E eles fazem parceria com a China e colocando o Brasil como fachada. Isso já passou de todo o limite, eu acho que não tem mais o que fazer. E tudo isso tem o objetivo: driblar sanções, acessar financiamentos bancários internacionais e ganhar tempo e dinheiro. E roubar o povo brasileiro. Mesmo com as restrições impostas pelos Estados Unidos e a União Europeia. O Lula não sabia disso? Ele vai dizer que não, né? Essa bomba acho que ainda não estourou. As mídias, a imprensa brasileira, que é uma imprensa falida, desacreditada, ela não noticiou ainda isso, assim, com ênfase, né? Deve ter colocado no rodapézinho. Eles estão atrás do golpe, né? Do delegado Ramagem, concursado, que conhece o direito mais do que os ministros do STF. Eles estão atrás desse tipo de gente, de pessoas inocentes e patriotas. Mas os verdadeiros criminosos que estão assaltando o Brasil, eles fingem que não estão vendo. O Lula, será que sabia ou fingiu que não viu? Claro que ele fingiu que não viu, né? É igualzinho do roubo do INSS. Eles estão dizendo que a culpa é do Bolsonaro ainda, entendeu? O Brasil virou plataforma logística do narco-estado venezuelano com a China e todos os ditadores imundos deste planeta. E eu vou trazer e colocar esse vídeo aqui de uma notícia dos reféns, né, que estavam na Venezuela, como Maria Corina e mais 5 integrantes venezuelanos que estavam na embaixada da Argentina. E o Brasil estava fazendo a sua proteção, entre aspas, né? Faltando água, faltando luz, todos os elementos básicos para os integrantes, né? Maria Corina e entre outros. E os Estados Unidos, como foi falado em vídeos anteriores, a gente até faz essa ratificação, porque o Maduro não estava sabendo desse resgate dos Estados Unidos. O Trump decidiu e eles foram lá silenciosamente, enquanto que Maduro estava indo para a Rússia se encontrar com Lula e Xi Jinping da China e Putin. Eles resgataram os reféns ali na embaixada da Argentina. Veja esse vídeo e tire as suas conclusões. Operação silenciosa e cirúrgica das forças de segurança norte-americanas que invadiram a Venezuela causou revolta no ditador venezuelano Nicolás Maduro, que mesmo estando na Rússia, já começou a buscar um culpado em seu regime. Diosdado Cabello, o número 2 do chavismo, tentou se antecipar à reação de Maduro e declarou que foi ele quem negociou a saída dos opositores com os Estados Unidos. Mas essa afirmação caiu por terra diante das declarações do secretário de Estado Marco Rubio e da opositora resgatada Magali Meda. Ambos garantiram que a operação foi conduzida de forma unilateral pelos Estados Unidos e sem qualquer tipo de acordo ou conhecimento do regime chavista. A ordem partiu diretamente de Donald Trump e foi executada com precisão pela Força Delta, com apoio da Força Aérea e Marinha norte-americana, além de interceptações da CIA. Sendo esta uma das manobras mais ousadas já realizadas dentro do território venezuelano dos últimos tempos. A reação de Maduro ao saber que o país havia sido invadido enquanto ele estava em visita a Vladimir Putin na Rússia foi imediata. A operação pegou o regime completamente desprevenido
revelando a vulnerabilidade do aparato de segurança bolivariano. A embaixada da Argentina em Caracas, onde os 5 opositores estavam asilados há mais de 400 dias, foi o ponto central do resgate. Nem o governo chavista, nem o governo brasileiro, que era responsável pela custódia da missão diplomática, receberam qualquer informação prévia sobre a operação. Horas depois da ação, Magali Meda publicou imagens nas redes sociais, revelando que as casas dos opositores resgatados foram invadidas por forças do regime na Venezuela. A operação de resgate aconteceu sem alarde, sem disparos e com extrema eficácia. Quando os venezuelanos souberam do ocorrido, os 5 opositores já estavam em solo norte-americano. O momento exato da ação foi cuidadosamente calculado pelos Estados Unidos para coincidir com a viagem de Maduro à Rússia, deixando um vácuo no comando da segurança nacional venezuelana. Fontes próximas ao Pentágono afirmaram que soldados da Força Delta foram infiltrados dias antes do resgate, disfarçados entre a população civil. Todos os soldados escalados para a missão falavam espanhol fluentemente e possuíam características físicas típicas de cidadãos venezuelanos. Isso foi fundamental para o sucesso da infiltração e da extração dos alvos, que foram retirados por helicópteros com tecnologia furtiva, semelhantes aos utilizados na operação contra Osama Bin Laden em 2011. Isso só mostra que o Trump não veio para brincadeira. Foi uma operação militar, como se fosse uma espécie de um filme de Hollywood. É isso mesmo que aconteceu. Sem autorização da Venezuela, não houve acordo nenhum, que a mídia vem falando que eles fizeram um acordo, isso é conversa fiada. A verdade está aí, na minha opinião. Então eles foram lá e resgataram os reféns, né? Maria Corina, que estava junto do presidente eleito de verdade democraticamente, que se encontra hoje na Espanha. Então eles fizeram uma operação militar de sucesso. Isso mostra que o que vem se passando no Brasil, no INSS, entre outras roubalheiras que estão acontecendo aqui em solo brasileiro, o Trump está sabendo. As violações do STF, do Alexandre de Moraes, tudo isso, desse petróleo que vai à China, com o Brasil sendo usado como manobra, como fachada, lavagem de dinheiro, e o Lula de mãos dadas com esses narcos ditadores. Tudo isso os Estados Unidos está sabendo, o FBI. E é só aguardarmos o que vai acontecer, porque não vai ficar barato isso não. Seja membro deste canal. Tem acesso a benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.